vocês um pouquinho do que foi o meu trabalho de doutorado. Essa é a parte do terceiro capítulo. E esse trabalho então foi orientado pelo professor Marcelo Trindade, foi orientado pelo professor Pedro Vasconcelos Zelor, que era da Universidade do Estado do Mato Grosso. A minha terra, eu percebi o sotaque, né? Então, o título desse terceiro capítulo foi o impacto das mudanças climáticas na flora arbórea, da floresta nacional, da falha de campos dos goitacás, cenários para a definição de áreas prioritárias para a conservação. Só ver se eu... É isso. Bom, então, como o professor Marcelo apresentou sobre o impacto, né, do uso da terra na Mata Atlântica, além desses impactos, um outro fator também importante que causa ameaça à biodiversidade da Mata Atlântica, das florestas tropicais como um todo, são as mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas já são impulsionadas então, pelas emissões de gases de efeito estufa, decorrente do uso excessivo dos combustíveis fósseis. E o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele produz relatórios. Nesses relatórios, então, são produzidos vários cenários de emissões de gases de efeito estufa. Esses cenários são utilizados em trabalhos para estimar a vulnerabilidade das espécies a essas mudanças climáticas. Para as florestas estacionárias, né, que é o nosso objeto de estudo, as florestas estacionárias aqui da falha de campos dos goitacás, as estimativas então é que haverá aumento na temperatura e aumento dos períodos de seca também. Essas qualidades serão mais intensificadas com as mudanças climáticas. O que vem a ser então essa falha de campos dos goitacás, que é a nossa área de estudo? Então, o que é a falha de campos? A falha de campos é caracterizada pela interrupção bibliográfica natural da distribuição das florestas ombrófilas, onde, nesse local da falha de campos, essas florestas ombrófilas elas cedem lugar para as florestas estacionais, que atingem a costa. O que em parte explica a formação dessa falha de campos é o afastamento das montanhas do norte do oeste fluminense, em direção ao Espírito Santo, e o fenômeno oceanográfico, que é um fenômeno de ressurgência, que ocorre ali próximo da região do Capuz, na frente das Malvinas. Então, esses fatores influenciam o clima na região, tornando esse clima mais seco, né? Proporcionando então uma vegetação com um clima mais estacional, de clima estacional na nossa região. Bom, então, com base nessas informações, nós buscamos responder algumas perguntas. Buscamos entender a vulnerabilidade das espécies que ocorrem na falha do campos em relação às mudanças climáticas. Então, cenários futuros de mudanças climáticas e cenários propostos pelo IPCC. Bom, então, buscamos entender quais as espécies arbóreas da falha de campos que ocorrem na falha de campos são mais suscetíveis às alterações nas áreas de adaptabilidade ambiental. Precisamos também entender se a rede de unidades de conservação que existe na falha de campo, se ela é suficiente para contemplar essas áreas de responsabilidade ambiental, tanto no cenário atual tanto no clima atual quanto nesses cenários futuros de mudança climática, e onde seria estrategicamente indicado estabelecer novas unidades de conservação, levando em consideração as mudanças climáticas. Então, para responder essas perguntas, nós utilizamos uma abordagem que é baseada na modelagem de nicho. Essa modelagem de nicho ela é uma técnica que vem sendo muito utilizada, né, para este tipo de estudos, quando se quer saber sobre a vulnerabilidade das espécies às mudanças climáticas. E ela é uma técnica que é baseada na teoria de nicho, né, e assim, só para deixar vocês por dentro de como funciona a processo de modelagem. Quando nós coletamos uma espécie num local, esse local não apresenta uma coordenada geográfica. E aí as espécies elas têm os seus requerimentos ecológicos, né? Em relação ao clima, ela tem o seu requerimento climático. Então, nesse processo de modelagem, os algoritmos entendem que se a espécie foi coletada num determinado ponto, então quer dizer que aqueles atributos presentes nesse ponto eles atendem aos requerimentos da espécie. E assim ele extrapola isso para outras regiões do mapa, identifica locais
que apresentam condições semelhantes àquele em que a espécie foi coletada. E assim, então, é possível determinar áreas com potencial de ocorrência da espécie. Então, para realizar a modelagem, nós utilizamos um conjunto de espécies. Para representar, então, a vegetação aqui da área de campo, nós utilizamos análise de espécies-indicadores. Nessa análise de espécies-indicadores, nós conseguimos encontrar 50 espécies conseguindo representar a comunidade arbórea da falha de campo. Dentro dessas 50 espécies, 6 delas não apresentaram um número suficiente de registro de ocorrência. Então, nós tivemos que desenvolver essas espécies e trabalhamos com 44 espécies aqui da falha de campo. Dessas 44, então, foram obtidos registros de ocorrência, utilizando as bases de dados GPI, Link, banco de dados do NaturalTree, e aproveitando que estamos comemorando o aniversário do herbário, deixar essa informação de que, se não fossem os herbários, este tipo de trabalho não seria possível de acontecer, devido a essa disponibilidade dos dados, essa facilidade. Esse trabalho ele é feito todo com dados secundários, dados disponíveis na internet, e se não fosse os herbários e essa capacidade do herbário de deixar esses dados disponíveis na rede, trabalhos assim não seria possível, ou seria muito difícil de fazer. Bom, mas voltando para o trabalho, então esses registros foram todos limpos, filtrados, para atender os pressupostos dos algoritmos. Nós também selecionamos preditores ambientais para representar o clima atual em que a espécie se encontra e projeções para cenário futuro, representando esses cenários das mudanças climáticas. Essas variáveis foram extraídas de bases como soil gris, para extrair variáveis da topográfica, variáveis de solo, variáveis de topografia, e as variáveis climáticas foram extraídas da base do WorldClim. As projeções para o futuro, então, foram extraídas também do WorldClim, e por essas três projeções aqui, que elas não têm um nome, é esse código mesmo, e nós selecionamos essas três porque elas são as três mais diferentes entre si. E depois, no processo de sobrepor, então nós conseguimos aproveitar o máximo de informação que cada um traz ainda na sua especificidade. Essas projeções foram baseadas no cenário mais pessimista que o IPCC projeta, que é o SSP 5.8.5, que é o cenário do último relatório, agora do relatório 6, para o período de 2061 até 2080. Então, esse cenário mais pessimista é o cenário que as emissões de gás de efeito estufa não vão cessar, vão continuar as emissões como estão hoje. As pessoas continuarão mantendo os padrões de vida que mantêm, consumir energia, a dependência dos combustíveis fósseis. Então, nesse cenário, a ideia é que até 2100 a temperatura média global pode chegar a 4,3 graus no máximo. É muita coisa, acaba sendo às vezes assim, um cenário pouco irrealista, só que devido a políticas globais, então nós preferimos trabalhar com um cenário mais pessimista e nos preparar para o pior, do que acontecer para baixo, então a gente consegue controlar. Bom, nós construímos os modelos utilizando 8 algoritmos de modelagem. Esses algoritmos BioClim, ENFA, Maxent, SVM, Random todos esses algoritmos eles foram calibrados e foram testados. O teste para esses algoritmos foi o TSS. Então, todos os modelos que apresentaram o TSS com valor menor que 0,4 foram descartados, porque são modelos que não explicam melhor do que o acaso. E modelos com TSS entre 0,4 e 0,8 são considerados como modelos com bom poder de predição, e modelos com TSS entre 0,8 e 1 com excelente poder de predição. Nós depois convertemos os mapas que foram gerados para mapas binários para facilitar a interpretação dos modelos. Então, como nós tínhamos um conjunto muito grande de 44 espécies, 8 algoritmos,
três modelos climáticos globais, nós fizemos uma sobreposição de todas essas áreas e aquela área de adequabilidade, ou seja, a área com potencial que a espécie pode ocorrer, que sobrepôs em todos esses modelos, em todas as espécies, foi considerado como área de alta adequabilidade ambiental. Então nós sobrepomos um jeito de unidade de conservação para testar se aquela unidade de conservação era eficiente ou não para a adequabilidade ambiental das espécies. Então todas as unidades que conseguiram sobrepor essa área de alta adequabilidade foi considerada como eficiente. As unidades que não foram consideradas como eficientes e os locais de alta adequabilidade que não foi sobreposto por nenhuma unidade de conservação, esses locais foram indicados como sendo áreas com alta probabilidade para criar uma nova unidade de conservação. Bom, então como resultado, os modelos eles indicaram que as espécies agora da falha de campo de casa, elas podem apresentar tanto perda quanto ganho de área de adequabilidade. Esse resultado não foi fundamentado por um TSS com valor entre 0,54 e 0,82, indicando que os modelos apresentam um bom a excelente poder de predição, indicando que eles estão sendo utilizados para a discussão desse tipo de dados. Então, para responder à primeira pergunta, quais das espécies da argórea da falha de campo de goitacazes são mais suscetíveis às alterações na área de adequabilidade, os modelos indicaram que 30 das 44 espécies, 30 delas apresentaram reduções nas suas áreas de adequabilidade. A pronúncia é bonita desse nome, mas enfim. 4 delas se destacaram, que apresentaram taxas de mais de 50% de perda de área. Valforodento, ribelinho, com 79% de perda de área, eritroxilo facete, cucoloba anifólia e Zygia latifólia, então foram as espécies que apresentaram as maiores áreas de perda. O mapa mostra essas áreas de perda dessas espécies. Vou tentar mostrar. Só para entender e desmistificar um pouquinho esse trabalho de modelagem, porque eu trabalho com modelagem desde a graduação, na verdade, e eu sempre escutei assim, mas esse negócio aí não funciona, porque você diz que a espécie, aqui no vermelho, indica que é a presença da espécie, né? Entre aspas. Você diz que a espécie está aqui, mas eu vou lá, chego lá, a espécie não está. E isso é uma forma errada de interpretar esse tipo de gráfico. Aqui nós estamos mostrando a área potencial. A espécie, nessa área em vermelho, indica que no cenário climático atual, a espécie ela tem um potencial de ocorrer. Lógico, se ela vai chegar lá, se ela está lá e tem um polinizador suficiente para ela, ou se existe um predador que é mais eficiente, enfim, aí são outras questões. A questão aqui é que existe adequabilidade em toda essa área da espécie. O azul indica a área que não apresenta adequabilidade. Aqui na figura A indica o clima atual, e na figura B a projeção para o cenário futuro. Essa região, não sei se vocês não estão conseguindo ver, mas aqui tem um machurado aqui em branco, é a área que corresponde às falhas de campo de goitacazes. Aqui nós conseguimos ver que essa espécie Valforodento, ela perdeu quase 80% da área de adequabilidade. Na região da falha de campos, nós observamos uma grande, quase que ela se esse cenário se concretizar, ela pode chegar à extinção localmente, nesta região. Apenas aqui, na adequabilidade para ela, apenas aqui no Parque Estadual de Desengano. Interessante que pelo menos é uma unidade de conservação, então se essa espécie conseguir chegar lá, se esse cenário se concretizar, essa espécie conseguir chegar, pelo menos tem um local que é preservado e que ela pode se estabelecer. Lógico, dependendo de outros fatores que possibilitem que essa espécie estabeleça naquele local, mas em relação ao clima, ela tem adequabilidade
ali no Parque Estadual do Engano. As demais espécies, elas também apresentam essa perda de área. E o interessante das outras é que é um padrão de perda, porque esse padrão ele é do interior para o oceano. Então nós conseguimos, e esse padrão ele se repete para as demais espécies também. Aqui uma coisa que vale destacar também é que essas espécies, todas elas estão classificadas como, qual for o lendo, acho que ela está como quase em perigo pela CNC-FLORA, e essas outras três elas estão classificadas como aquela classificação LC, que é pouco preocupante, segura, uma coisa assim, na lista da CNC-FLORA. Então, essas listas não levam em consideração as mudanças climáticas. E nós temos nossa falsa sensação de que as espécies elas estão protegidas, seguras, pouco preocupantes, mas quando nós trazemos para o cenário de mudança climática, nós vemos que elas não estão seguras assim. E que esse tipo de dados também deveriam ser considerados ali nesse processo de classificação, de classificação ali dos critérios de ameaça dessas espécies. Esse aqui é o mapa de consenso, ou seja, as 44 espécies sobrepostas. O que nós conseguimos observar aqui é que essa área com vermelho mais intenso, ela indica o local em que todas as espécies concordam como sendo que elas sobrepõem ali a sua área de adequabilidade. Aí quando a gente observa essa área em amarelo, fala assim, mas é aqui. Também é uma área de adequabilidade, também merece ser protegido. É lógico, para o nosso foco nesse estudo, o nosso objetivo é encontrar a área de maior adequabilidade ambiental, ou seja, a área com o maior número de espécies. No final, nós vamos ver que essa área ela reduz muito, né? Mas aqui, se olhamos a legenda aqui, cerca de 30, 35, enfim, 30, 35 espécies apresentam adequabilidade até essa parte aqui da falha de campo, mostrando que existe uma perda de área, né? Só que essa perda, ela como é que pode dizer? Ela não é tão intensificada quanto nas demais regiões. Por exemplo, eu falo assim porque eu trabalhei ali na transição entre Amazonas e Cerrado no meu mestrado. Quando nós utilizamos esses mapas dos cenários futuros, esses cenários mais pessimistas, esse resultado, ele é um resultado, um desenho muito pequeno, uma subida muito pequena, porque você não tem essa influência do oceano amortizando essa mudança no clima. Aqui para a falha de campo, nós conseguimos observar de todas as áreas, uma grande redução, né, do cenário futuro. Aí o que nós atribuímos isso? Porque assim, a falha de campos ela já sofre uma mudança climática intrínseca da região, devido àqueles fatores que nós falamos no início. E com os cenários futuros, tem que intensificar então essa pressão do clima, que algumas espécies não conseguem tolerar essa mudança climática. Das 44 espécies, 14 delas apresentaram uma resiliência climática, né? Em vez de perder área, elas conseguem ganhar área em relação a esse cenário futuro. Dessas 14 espécies, o destaque é para Acanthocalos gêmeos, que apresentou mais de 100% de ganho de área, Crataeita tápia, Amburana cearensis e Cordiaveana. Essa Amburana cearensis é bem conhecida na região, é uma espécie que está listada como ela está como vulnerável na lista de espécies ameaçadas. E o interessante é que para os cenários futuros são espécies que apresentam uma condição de ganhar área de adequabilidade. Nós sugerimos que essas espécies não sejam utilizadas em projetos de restauração, ou pelo menos assim, seja um foco de estudo, né, para esse fim, e assim poder utilizar esse resultado como meio para contribuir para a conservação das espécies. Então aqui mostra a
distribuição, né, da área de adequabilidade dessas espécies. Interessante que nós não conseguimos notar um padrão no ganho de área, como foi identificado ali na perda de área. E é isso, né? Aqui nessa parte, falar que a morançarense, espécie que ela está listada como ameaçada, na lista de espécies ameaçadas, e que embora aqui mostra que ela vai ter uma resiliência climática, também deve ser levada em consideração as ações antrópicas, esse impacto que é causado pelo desmatamento, pelo uso e ocupação da terra, também nesse critério de classificação das categorias de ameaça. Em relação à eficiência das unidades de conservação, nós trabalhamos apenas com as unidades de conservação de proteção integral. Então, nós identificamos apenas duas na nossa área de estudo: a Estação Ecológica de Guaxidiba e o Parque Estadual Desengano. Então, todas as duas são unidades de conservação que apresentam eficiência, né, para a adequabilidade ambiental dessas espécies, tanto no clima atual quanto para o clima futuro. Só que a cobertura de unidade de conservação é muito baixa, né? Temos apenas duas. E nós indicamos então como local para construir uma nova unidade de conservação essas áreas em vermelho, que foram os locais que apresentaram a maior sobreposição de espécies, né? No caso, a maior sobreposição de áreas de adequabilidade. Como eu disse anteriormente, o nosso foco foi identificar a maior quantidade de espécies. Não quer dizer que essas regiões para cá não mereçam também ser preservadas. Então, existe adequabilidade para um número menor de espécies que pode também ser utilizado como áreas para a criação de novas unidades de conservação. Bom, então, como conclusão, as mudanças climáticas elas provocarão alterações na área de adequabilidade das espécies, tanto perda quanto ganho de área de adequabilidade. As espécies que mais perderam a área foram o palprodento, Troxilo, Cocolobanifora e Zinja latifora, apresentando perda superior a 50%. As espécies com ganho de área, então, são tocadas por chefe, a teva tábua, a banana cearense, a corda, a perança. Nós identificamos que as unidades de conservação elas estão posicionadas de forma adequada para proteger a área de adequabilidade dessas espécies, só que a cobertura de unidade de conservação é muito baixa, sendo necessário então a criação de novas unidades de conservação e essas áreas para criação de novas unidades de conservação pode ser essas áreas mais próximas da costa, né, que é o locais que apresentaram maior área de adequabilidade para essas espécies. Assim, como o estudo destaca essa dinâmica complexa, né, das mudanças climáticas e o seu impacto na adequabilidade ambiental das espécies arbóreas indicadoras da falha de campo, evidenciando a necessidade urgente de mitigadores para controlar as emissões dos gases de efeito